Bom dia, bom dia, bom dia! Como estão todos? Aqui quem fala é o professor Júlio e hoje, dia 7 de maio, nós vamos começar a nossa atividade. Hoje nós temos matéria de geografia e português. Vocês estão vendo que na frente da geografia eu coloquei uns desenhos de umas pessoas caminhando? É porque hoje, na aula de geografia, nós vamos falar sobre êxodo rural. Vamos descobrir um pouquinho sobre essa temática. E na aula de português tem um relógio, porque nós vamos falar sobre tempos verbais. Então é uma matéria bem legal, bem interessante de se assistir. Hoje é sexta-feira e eu quero agora que vocês peguem o bloco de atividades para nós começarmos as nossas tarefinhas. Meninos, então vamos começar pelo texto de Geografia, Êxodo Rural. O êxodo rural é um processo de migração em que as pessoas mudam do campo para a cidade. As pessoas deixam a zona rural para morar na zona urbana por vários motivos. O principal deles é o processo de substituição do homem pela máquina no campo. Dessa forma, um único equipamento realiza o trabalho que seria feito por muitos trabalhadores. Esse processo contribui para o desemprego desses trabalhadores, que se mudam para as cidades em busca de emprego. A mecanização do campo é responsável pelo desemprego e pelo êxodo rural. Outro motivo é a concentração de terras no espaço agrário, ou seja, um espaço cada vez maior para um número cada vez menor de pessoas. Esses espaços não são usados para moradia e produção de alimentos para a população no campo, mas para o cultivo de produtos voltados principalmente para a exportação. As consequências do êxodo rural são sentidas nas cidades. Boa parte das pessoas que deixam o campo não possui um bom grau de escolaridade e muito bom tipo de especialização. Com isso, elas ficam desempregadas ou conseguem empregos que pagam salários muito baixos. Essas pessoas se tornam moradoras de ruas, vão morar em favelas ou bairros muito pobres. O êxodo rural também provoca o inchamento das cidades, ou seja, ficam muitas pessoas morando em um mesmo lugar. Então, pessoal, esse texto sobre o êxodo rural, ele explica um pouquinho sobre o processo em que as pessoas saem do campo e vão morar nas cidades. No texto citou um pouquinho os exemplos, né, que levam essas pessoas a saírem do campo, como a falta de emprego, como a falta de condição, e elas vão para a cidade em busca de oportunidades de trabalho, oportunidade de conseguirem alguma renda. E com base nesse texto, nós vamos responder três perguntas. A primeira é: como é chamado o movimento migratório resultante da saída das populações das áreas rurais para as áreas urbanas? Essa perguntinha, ela a gente acabou de citar, né, o título do texto. A questão número 2: o que o êxodo rural provoca? Essa parte está em negrito no texto. Então vocês vão lá no texto, vão dar uma olhada o que provoca o êxodo rural. E a terceira pergunta: qual parte da sociedade mais sofre com essas mudanças? Também essa resposta está no texto, tá bom? Em sequência, nós vamos para a atividade de língua portuguesa. Língua portuguesa, aqui nós estamos abordando os tempos verbais. O que são os tempos verbais? Os tempos verbais são variações que indicam o fato expresso por ele estar ocorrendo. São três: presente, passado e futuro. Observe os exemplos abaixo em relação ao verbo ir. Fui a um parque de diversões com meus primos. Esse é o passado. O fui é o passado do verbo ir. Então, eu fui, nós fomos, eles foram. O presente é aquilo que está acontecendo no momento agora. Ou seja, vou em um parque de diversões com meus primos. Esse é o presente. Ou seja, é o que está acontecendo nesse momento. E o futuro, irei a um parque de diversões com meus primos. Vocês veem que o verbo ir, que é o verbo que ele foi expresso no passado, no presente e no futuro, ele se diferencia. Ou seja, eu fui ao parque de diversões. É uma ação que já aconteceu. Eu vou a um parque de diversões.
Estou indo. Ela está acontecendo no presente. Irei a um parque de diversões. Ainda não aconteceu essa ação, ou seja, é uma ação do futuro. Agora, com base nessa questão dos tempos verbais, vocês vão responder essa atividade. Abaixo nós temos algumas imagens, né? Vocês têm o verbo dançar, trabalhar e comprar no presente, passado e futuro. Essa primeira imagem que nós estamos vendo mostram duas pessoas dançando. Então vocês vão colocar três frases com o verbo dançar, uma no passado, uma no presente e uma no futuro. Essa primeira, eu vou dar um exemplo para vocês. O passado, eles dançaram muito à noite, ou seja, é uma ação que já aconteceu. O presente, eles dançam muito bem, é uma ação que está acontecendo. E o futuro, eles dançarão no baile de hoje. Ou seja, uma ação que ainda não aconteceu, mas que nós conseguimos prever para um futuro que pode acontecer. Então, eles dançarão no baile à noite. E aí nós temos abaixo a figura, né? A figura de uma plantação. E a figura de baixo é a figura de uma pessoa fazendo compras. Então vocês vão fazer dessas duas imagens o passado, o presente e o futuro. E essa imagem do dançar, que eu acabei de ajudar vocês, vocês podem escrever no bloco de atividades. Bom, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pode me chamar. Às vezes eu não vou ver naquele momento exato, mas se eu demorar muito para responder, vocês podem me chamar. Eu fico disponível sempre das 7h30 ao meio-dia. Então, esse horário eu costumo responder tudo na hora. E caso eu não responda assim tão rápido, vocês me chamam. Se for depois desse horário, só no outro dia é que eu consigo responder vocês, tá bom? Desejo a todo mundo um ótimo final de semana e se cuidem. Tchau, tchau!